Então vamos lá. Goleiros, Cássio, Léo Aragão e Otávio. Diante da perda do Anderson, que foi embora, o Cássio, o Léo Aragão, perdão, e o Otávio são os reservas. Então nós vamos aí na tela comparar elenco de 23 com 24. Mas 24 eu tô no com 25. 24 com 25, onde eu estou? Isso. Nas férias. 24 com 25, mas eu tô no rádio. Beleza, a gente narra pra você. O goleiro era o Cássio em 2024. Hoje continua o Cássio. Continua. Titular absoluto, correto? Sem dúvida. O William era o lateral direito. Agora tem o Fagner, meu querido. E aí? É uma sombra. É uma sombra, não sei se o Fagner será titular, mas acho que ele será muito utilizado pelo Diniz. Até pela idade do Fagner e tal, um jogador que já está mais para o encerramento da carreira. Acho que o William vai jogar como titular e o Fagner vai ser bem aproveitado. O Fagner eu tenho a curiosidade de entender como está fisicamente, porque ele é um jogador de um ótimo passe, Sim. Cruza maravilhosamente, não faz amor, né? Ele cruza maravilhosamente bem, ou ele é o contrário, não cruza, ele faz amor. Não, acho que ele faz amor. Eu não sei, eu nunca fiz com ele. Mas o Fagner é mais que uma sombra, é um incômodo. Você tá rindo de quê? Porque você já fez? Você já fez? Do presidente, olha a cara do presidente. Vamos lá. Rindo. Fagner é uma enorme sombra diferentemente, com todo respeito, ao Gasolina, né, Gui? Ah, sim. Né? Não, assim, não tem Fagner comparação. É lateral, que já passou pela seleção. superior. Muito superior. Com todo respeito ao Gasolina, que eu todo detesto que fale mal de profissional. Não, mas eu respeito a história. Tecnicamente, o Gasolina está abaixo. Olha as conquistas de um e de outro, a carreira de um e de outro, e aqui não vem nada pessoal. Na zaga, então, João Marcelo continua lá, continua cá. E Vidalba, aí tem o Fabrício Bruno, né? O Fabrício, não tem a menor dúvida que ele, tecnicamente, ele é superior aos que estavam aí no ano passado, né? Não tenho dúvida que será titular e, para mim, o companheiro dele de zaga, por enquanto, é o João Marcelo, mas eu continuo acreditando que possa ser o Vidalba. E lembrando que o Cruzeiro acabou liberando o Zé Ivaldo, né? Pois é, para o Santos. Aí eu te pergunto, no elenco com João Marcelo, Vidalba, Jonathan Jesus e Fabrício, um quinto nome tem que ser da base? Tem que ter um quinto nome. Eu acho que essa história, CJ, desistiu do menino do Vélez e tal, para mim... Não colou? Não. Não te convenceu? Não Pela convenceu. sua experiência, você acha que isso é Miguel eu falei isso aqui semana ele? passada e tal. Ele andou até conversando agora com o Romero, fez uma chamada de vídeo, que ele queria muito vir e tal. Eu acho que o Cruzeiro está deixando o assunto esfriar, sabe? Para o Vélez pensar assim, perdi aquela bolada que eu podia ter conquistado nesse início de ano. Acho que o Cruzeiro ainda vai reabrir essa negociação. Então, vamos para o meio de campo. Lateral esquerdo é o Marlon, né? Lateral esquerdo, o Marlon e o Kaique. Não chegou ninguém, mantido os dois, mas com uma briga boa. Um é sombra boa para o outro, né? Muito. Eu acho que o Kaique muito bom assim, tem tudo para fazer uma ótima temporada, porque creio que ele amadureceu muito em 23 e 24. E é um excelente ativo do Cruzeiro. Então nós fizemos essa linha defensiva, passamos os nomes que tem disponível e ali que compunham o time titular. Vamos para o meio campo. Nomes que tem em mãos o Diniz: Lucas Silva, Matheus Henrique, o Wallace, Lucas Romero, Vitinho, Japa, olha o Peralta, Matheus Pereira, Eduardo, Christian e Rodriguinho. É o setor com mais opções para o Fernando Diniz, né? Disparado, né? Eu acho que ele no começo ele deve mesmo começar com o Matheus Henrique e com o Romero e o Matheus Pereira. Esses três, para mim, são certos no meio de campo. Tá, deixa eu só grifar aqui. Pelo menos na minha cabeça, né? Matheus Henrique, Romero e Pereira. Pereira, tá, ok. Acho que o Rodriguinho, CJ, ele vai ter que remar muito, né? Mas é um jogador intenso, tá? Muito, muito interessante. É interessante, dinâmico. Mas imagina, assim, que na lista daqueles que o Diniz vai testar primeiro, o Rodriguinho não vai ser... A prioridade. Não vai ser. Aí o Eduardo, acho que ele começa com o Eduardo. Lembrando que tem o Lucas Silva e eu gosto muito do Vitinho. Gosto demais. Acho que também está numa situação parecida com o Kaique. Deve ter amadurecido bastante e acho que pode ser o ano do Vitinho. Ele precisa de uma sequência. É interessante você falar isso, porque do mesmo jeito que você gosta do Vitinho, eu gosto demais do Japa. Mas nós falamos de Lucas Silva, olha aí a base aí, ó. Lucas Silva, base, Vitinho, base, Japa, base. Mas você citou muito superficial o Wallace e não citou o Christian. O Wallace. Pois é, o Wallace eu também andei comentando aqui, CJ. Vamos lá, o Wallace é um jogador que tecnicamente ele é indiscutível. Ele fez assim um início de carreira espetacular no Grêmio.
Tanto é que foi negociado. Michael e Wallace, que dupla, hein? É um grande jogador, é um grande jogador. Chegou no Cruzeiro no meio da temporada passada, chegou mal fisicamente e não conseguiu mostrar, em momento algum do ano, ele conseguiu mostrar o mesmo futebol da época do Grêmio. E aquela final da Sul-Americana pesou muito para ele, né? Fez um primeiro tempo muito ruim e acabou sacado do time. Eu acho que o Wallace, talvez na cabeça do Diniz, seja assim, em forma, a primeira opção. Até porque não teve pré-temporada quando chegou, ideal, né? Com agora todos, agora tá no mesmo nível. Se o Wallace estiver em forma, daquele mesmo momento que ele viveu lá no Grêmio, aí eu acho que ele vai ser o primeiro volante titular. Boa. Acho. Mas fica sempre a interrogação, tá? O que aconteceu com ele no ano passado? Foi algo passageiro ou está marcando realmente a fase da vida dele? E Christian? O Christian, vamos aguardar um pouquinho? Eu quero esperar o Christian. Tem um período de adaptação, a gente tem que ter paciência, tá? Um jogador de 23 anos, 23 anos e tal, mas está vindo do Furacão, está vindo para o Cruzeiro numa outra dimensão. O Furacão ano passado brigando muito mais para não cair e tal. E ele chega no meio de campo que tem dois jogadores ali que são muito consistentes, tanto o Matheus Henrique quanto o Romero. Aí passando pro ataque, então, o Gui falou a formação dele. O trio teria o Matheus Pereira como um meia e dois volantes, que a princípio, na visão dele, Matheus Henrique e Lucas Romero. Quiser participar, fique à vontade. No ataque, opções: Caio Jorge, Lautaro Dias, Dineno, contundido, mas é uma opção, Dudu, Gabigol, Marquinhos, Bolassi e Teves. Bons nomes que chegaram para um setor que o Cruzeiro teve muita dificuldade ano passado. Claro que, teoricamente, ninguém tem dúvida que no ataque a gente vai ter o Dudu e o Gabigol. Em forma, bem fisicamente, os dois seriam titulares, assim, fácil. Aí fica a interrogação da terceira posição no ataque ou da quarta posição no meio campo. Hoje parece que começa o Eduardo, né? É um jogador mais de criação. O Eduardo não é um jogador tão rápido, é um jogador mais lento, mais de toque de bola. É diferente dele colocar, por exemplo, o Marquinhos ou colocar o Bolassi, que esse sim, já é um jogador mais de ataque pelas beiradas. Jogando o Bolassi, ele jogaria com dois pontas bem abertos, né? Ou o Marquinhos, que eu ainda volto e repito. Isso. É um jogador que no Fluminense mostrou muita velocidade, versatilidade. Isso. É o dinâmico. A gente fala essa palavra demais, de dinamismo no futebol, de intensidade, porque por mais que modismo possa parecer, mas é para tentar ilustrar o que o Fernando Diniz pede, Sim. o que o Fernando Diniz é, que é diferente de outros treinadores, e ele exige essa participação. Tá com a bola no pé? Dê opção, apareça, não fique estático pedindo bola, você não vai guardar, ele não é o posicional, ele está precisando de gente perto. O Ganso jogava lá atrás recebendo a bola, o Cano, por diversas vezes no Fluminense, voltava lá atrás para ajudar, o André, que era volante, jogou de zagueiro, chegava à frente, então tem muito essa troca de posição. Ele jogou muito no Fluminense como um ala direito. Sim. Né? E ele apoiava bastante. Como o Cruzeiro abriu mão de contratar um lateral esquerdo, eu fiquei com essa interrogação, sabia? Sério? Porque o Cruzeiro fez muita questão de ter um reserva à altura do William, Fagner. Perfeito. Tá? Se a gente imagina assim, o Kaique, ele tá assim, no mesmo nível do Marlon? Acho que ainda não. Mas... Eu acho que tem muito potencial, mas não sei se está no mesmo nível. Mas não deixa muito a desejar também, não. E aí você tem o Marquinhos com toda essa versatilidade. Então eu acho que ele pode jogar lá na frente, CJ, pode. Voltando para recompor, para marcar. E para arrematar, para a gente ir para o break, só os que saíram aqui, eu queria que você falasse assim, esse merecia mais uma chance com o Diniz. Pedrão, o zagueiro, Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Grando, os goleiros. O Grando não jogou nenhuma partida, né? Sim, não. Olha, Wesley, Gasolina, Palácios lateral, Ramiro, Fernando Henrique, meio-campistas, assim como Barrial e Matheus Vital. No ataque, Matheus Davó, Gabriel Veron e Rafa Silva. Algum desses nomes, o torcedor do Cruzeiro pode até arrepiar, porque pensa demais no passado. Como, por exemplo, o que o Rafa Silva fez no contra o Atlético Paranaense. Mas algum desses nomes aqui merecia permanecer? Eu achava que o Barreal merecia, mas o Cruzeiro explicou que tinha uma questão financeira, era um valor muito alto e na avaliação abriu mão, né? E tem o Gabriel Veron. Tomara que esse menino, agora em 25, volte a jogar tudo aquilo que a gente imagina, né? Que ele mostrou também no início da carreira lá no Palmeiras, que ele possa de novo apresentar aquele futebol. Mas eu também teria liberado o Gabriel Veron. Teria, né?
teria. Aí por questões de valores também. Por Tô questão contigo. de valor. Não é isso? Ele e o Barreal no mesmo critério.